Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte de um lado e Israel estavam no monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça 5.000 ciclos de bronze, e trazia crevas de bronze por cima dos seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros, e a haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saíres a ordenar a batalha? Não sou eu, filisteus, e vós, servos de Saul? Escolhei entre vós um homem que desça a mim. Se ele puder prevalecer comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então a nós sereis por servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado em idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes dos seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samar. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te, para teus irmãos uma efa desse grão tostado, e este 10 pães, e corre, e leva-los ao arraial a teus irmãos. Porém, esses 10 queijos de leite leva ao capitão de 1000, e visitarás a teus irmãos, a ver se vão bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com um guarda, e carregou-se e partiu, como Jessé lhe tinha ordenado, e chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saía em ordem de batalha, e a gritos clamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha, e chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem.
E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gade, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temeram grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Que é, pois, este circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornara a falar conforme aquelas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que descestes aqui? Com que deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. E desviou-se dele para outro, desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra. E o povo se tornou a responder conforme as primeiras palavras. O último versículo: e ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. Amém? Amém? Glória a Deus. Coloque sua Bíblia no banco aí, por gentileza. Vamos fazer a nossa oração para o Senhor que fala conosco mais uma vez neste lugar. Olhe ao Senhor, peça para você ouvir a voz de Deus agora neste lugar. Amém? Santo Deus, fala conosco, Senhor. Olha aí as nossas vidas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos teu filho, tua filha, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, abençoe, Senhor, teu povo nesta hora, fala conosco. Diga amém. Sente adorando a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Irmãos, graças a Deus, essa palavra muito pregada, muito conhecida da igreja. Mas eu quero que você repita o tema comigo. Talvez você olhando essa palavra nem vai entender o porquê desse tema, mas você vai dizer: vivendo a cura. Tá bom? Como é? Vivendo a cura. Então tá, vamos no 3 agora. 1, 2, 3. Vivendo a cura. Glória a Deus. Estava ali a batalha, né? A batalha estava travada. E os irmãos perceberam aqui que foi uma proposta dos filisteus, dizendo: não precisa todo mundo brigar, vamos fazer um duelo entre um homem e outro. Quem vencer subjuga todo o seu povo. E aí eu quero dizer para os irmãos que essa foi uma autoconfiança do povo dos filisteus, que confiava no seu guerreiro, um guerreiro incomum, um homem alto, forte, preparado de guerra, e eles confiavam muito na capacidade daquele homem. Então os dois exércitos se armaram frente a frente, e aquele homem ficaram: olha, vou dar um prazo para você me apresentar um homem.
vou dar um prazo para você me apresentar uma pessoa. E a Bíblia vai dizer que isso demorou, irmãos, durante 40 dias. Diga comigo, 40 dias. Então, o texto diz que os filisteus ficavam dizendo: cadê? Vai me apresentar um homem, não? Esticando o povo de Israel, né? E o povo estava com medo, estava tremendo, estava apavorado, estava, sabe, por causa daquela situação. E nada de alguém se apresentar. Aí o texto vai dizer, irmãos, que Jessé, o pai de Davi, chama Davi e diz: Davi, pega aqui essa comida, leve lá para os seus irmãos. Davi nesse tempo já era rei, já era ungido como rei. Mas o texto vai dizer que Jessé disse: olha, pega essa comida aqui, leve lá para os seus irmãos, veja como eles estão, se eles estão bem, e traga garantia, alguma prova de que eles estão bem. Então, Davi, irmãos, ele poderia, naquele exato momento, olhar e dizer: eu levar quentinha para meus irmãos, eu sou ungido rei, eu vou levar. Ele poderia resistir esse trabalho. Por quê? Porque ele já era rei ali, já era ungido, não tinha tomado posse ainda do trono, mas ele já era ungido. E aí eu já quero trazer uma palavra para você. Olha aqui para mim. Às vezes estamos preparados diante do Senhor para viver grandes coisas, grandes conquistas, grandes vitórias, grandes planos de Deus na nossa vida. E porque nós somos separados para viver grandes coisas do Senhor, não queremos nos submeter a pequenos trabalhos. Misericórdia, Jesus. Davi, ele poderia muito bem se recusar, porque ele já era ungido, natural. Olha, já sou ungido. É como se nós hoje pudéssemos dizer: eu já sou um obreiro, porque eu vou me submeter, me rebaixar um serviço como esse. Então, o texto vai dizer que Davi, irmãos, não, sabe, se preocupou, não ficou, sabe, mas ele simplesmente, ele obedeceu a seu pai. Amém? A igreja fica de pé em nome de Jesus. O movimento parece que a irmã está passando mal aí, não sei. Mas vamos fazer uma oração. Olha aqui para cá. Olha para cá. Levante sua mão para o céu. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que todo mal, toda seta do inferno, Senhor, toda retaliação do inferno seja retirada, bate e retirada, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, todo mal, Senhor, meu Deus, quer cometer a tua filha. Pai, nós rejeitamos, lançamos no mar do esquecimento, lançamos nas profundezas das trevas. Pai, em nome de Jesus, ministramos a cura para a tua filha, Senhor. Pai, eu não sei, meu Pai, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Senhor, Pai, em nome de Jesus, eu profetizo, a igreja ora, clama pela vida da tua filha, Senhor. Clama nas tuas mãos, meu Deus, dê vitória à tua filha, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós declaramos a vitória do Senhor na vida da tua serva, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga amém. Diga graças a Deus. Sente aí, em nome de Jesus. Olha aqui para cá. Se porventura, aproveitando esse seja da parada, pode dizer para os irmãos: se porventura acontecer isso, pode interromper o culto para a gente orar antes de você sair. É porque quando eu vi, a irmã já estava assim, o irmão foi levado. Quando acontecer isso, antes de sair, pode interromper o louvor. Pastor, não estou muito bem. A gente para o culto para orar por quem quer que seja. Amém? Isso não é
Eu não gosto de interromper o culto quando alguém levanta, quando alguém conversa, quando alguém faz alguma coisa que poderia deixar para depois. Isso é ruim. Mas em um caso desse aqui, isso não é interrupção. Isso é obra de Deus. A gente para e ora e clama. Amém, irmão? Entendido, igreja? Pronto. A gente não pode interromper o culto por outras coisas, mas nessa questão não. Tá bom? Amém, igreja? Vamos voltar agora. Eu creio que Deus já está na frente. Pronto. Então, não há de ser nada, em nome de Jesus, porque nós oramos e vamos confiar na oração da igreja. Amém? Olha só, Davi poderia resistir, Davi poderia não se submeter a uma obra, a um trabalho simples, um trabalho comum, um trabalho pequeno. Mas ele não resistiu, ele não botou dificuldades, ele se submeteu à vontade do seu pai e pegou e preparou tudo e saiu e foi obedecer e foi cumprir a ordem do seu pai. Amém? Então eu já quero aqui trazer coisas para mim e para você. Às vezes nós não queremos dizer, não, mas eu estou sendo preparado por Deus para viver grandes coisas. Eu estou preparado por Deus para ter grandes vitórias, para ter grandes conquistas. Eu sou ungido para determinada posição. E às vezes criamos resistência em nosso coração para nós fazermos pequenos trabalhos. Mas eu quero te dizer uma coisa: é nesses pequenos trabalhos que Deus prepara um ambiente para você viver grandes conquistas. Amém? Eu vou voltar a falar. É nesses pequenos trabalhos, é nessas pequenas atitudes de obediência, é não exaltando o seu coração, é se submetendo a algo que para alguém é inferior, para alguém é um trabalho menor, para alguém é um trabalho que não tem importância. Porque para mim, para você, preste atenção no que eu vou te falar agora. Porque para mim, para você, nós somos assim. Às vezes nós diminuímos um trabalho que para Deus é grande e nós aumentamos um trabalho que para Deus é insignificante, porque a nossa compreensão e a nossa visão não é a mesma de Deus. Eu vou falar de novo para você entender. Às vezes nós botamos o coração, achamos que aquele determinado trabalho é um trabalho grande para Deus, mas diante do Senhor, aquele trabalho é um trabalho, sabe, não tem lá essa importância toda. E às vezes tem um trabalho que para mim, para você, você olha e diz, não, isso aqui não é nada, isso não é para mim não, porque o meu patamar, o meu nível é outro, eu não vou me submeter a isso. Mas às vezes esse trabalho diante do Senhor é um trabalho grande, um trabalho maravilhoso. Então, por nossa compreensão ser distante da realidade de Deus, o nosso prisma é um, o prisma de Deus é outro, que nós devemos, melhor dizendo, voltar o nosso coração e abrir o nosso coração. Não importa o trabalho que Deus ele coloque na sua mão, pode ser o mínimo como for, porque outro detalhe, nós como homens só queremos buscar trabalhos que tragam holofotes, só queremos trabalhos, posição, atividades que tragam retorno, só queremos uma posição, um trabalho que tenha uma relevância, só queremos um trabalho, uma feita, uma ação que sabe que nossa, traga notoriedade para nossas vidas. Nós buscamos como homens, somos assim. Mas eu quero te dizer uma coisa, aleluia, diante de Deus isso não deve prevalecer no nosso coração não. Temos que estar aberto para qualquer atividade, porque é dentro das pequenas coisas que o Senhor opera coisas grandes e coisas maravilhosas. Então Davi ele se submeteu aos irmãos acompanhando o texto. Então Davi se submeteu ao seu pai, preparou seus alimentos e partiu para a peleja. E quando ele chegou na peleja, foi o mesmo momento em que o texto que nós lemos declara
o filisteu, o guerreiro inimigo, estava se apresentando. Aleluia, glória a Deus. E aos berros estava falando afrontas contra o povo de Deus, contra, aleluia, o Senhor nosso Deus. Aleluia. E aí Davi ouviu aquelas palavras. E o texto vai dizer que Davi pega a sua bagagem, deixa a sua bagagem com o guarda de bagagem e se aproxima e inquire aqueles homens acerca das palavras. E diz: o que é que farão ao homem que derrotar esse rapaz, esse gigante? E alguém declarou para ele: olha, o homem que derrotar esse gigante, o rei vai enriquecer. Aleluia. Diga: enriquecer. O rei vai dar, vai visitar a casa dos seus pais. O rei vai dar sua filha para casar. E Davi ouviu aquilo. E aí Davi então se aproxima do seu irmão mais velho, Eliabe, e procura saber de Eliabe. E Eliabe ouve e vê Davi conversando e se interessando. Então o texto vai dizer que Eliabe olha para Davi e começa a repreender Davi, dizendo: Davi, bem eu sei da sua presunção. Aonde foi que você, com quem foi que você deixou aquelas pequenas ovelhas do nosso pai ou do seu pai? Sabe o que eu entendo aqui? Que Eliabe quis diminuir e desmerecer Davi. Existem pessoas que volta e outra tenta colocar, tenta te rebaixar, tenta te diminuir, tenta olhar para você, tenta te desmerecer, tenta jogar no seu rosto, tenta falar com você, tenta desfazer aquilo que você faz com tanto carinho, com tanta dedicação. Podemos até dizer, aplicar para o nosso contexto. Às vezes a esposa se aplica, se dedica para fazer algo para o seu marido, e às vezes o marido chega e olha para aquilo que foi preparado com tanto amor, com tanto carinho, diz assim: ah, isso aqui não presta. E o contrário é verdadeiro. Às vezes o esposo, o varão, se prepara, se dedica, prepara lá o ambiente, e às vezes a sua companheira não corresponde, não valoriza uma ação, desmerecendo e diminuindo a posição e o empenho do seu marido. Deixa eu te dizer uma coisa. Eliabe olha para Davi e diz: Davi, com quem você deixou as poucas ovelhas? Quer dizer, em outras palavras, Davi, seu lugar aqui não é aqui na guerra. O seu lugar é lá, cuidando das ovelhas. O seu lugar é lá, entre as ovelhas. O seu lugar é lá. Foi isso que Eliabe quis trazer para Davi. Eu bem sei a sua presunção, mas sabe o que eu acho lindo da palavra? É que Davi olha para o seu irmão Eliabe e não disse nada a Eliabe. Repita comigo aqui: não disse nada. Fala mais forte: não disse nada. Simplesmente se desviou de Eliabe. Sabe o que eu entendo aqui? Que não adianta você ficar discutindo com quem não sabe te valorizar. Não adianta você ficar batendo boca com quem não conhece e não sabe da sua realidade. Davi olhou e disse assim: ó, eu vou deixar Eliabe falar sozinho. Então ele deixa Eliabe lá e se desvia para outro. Ele não quis dar atenção a Eliabe. Ele não quis se prender o que Eliabe estava querendo falar. Aleluia. Sabe por que eu entendo nessa palavra? Que Davi é uma pessoa madura, experimentada, apesar de sua pouca idade. Mas Davi era um homem maduro, era um jovem maduro, é um jovem sarado e curado. E às vezes, aleluia, aquele que é curado, aquele que é sarado, age dessa forma. Olha, não vou dar atenção
Aqui quer trazer uma palavra negativa para mim, quer me rebaixar, quer me lembrar de minha posição. Sabe aquela coisa ruim? Tipo assim, ó, o seu lugar é lá nas ovelhas. O seu lugar não é entre aqui os guerreiros, porque aqui só tem soldados. O seu lugar é lá. Sabe essa palavra? De alguém que chega e quer lançar o seu veneno para mim, para você, dizendo: olha, o seu lugar, fica aí no seu lugar. A sua posição é lá naquele lugar, sabe? Mas Davi, ele sabia muito bem a sua posição. E aqui eu quero dizer para os irmãos que aquele que é curado, que é sarado, ele não se machuca com qualquer coisa. Ele não se fere com qualquer coisa. Não é qualquer palavra que vai desestabilizar quem é curado, quem é sarado, quem é maduro. Não é qualquer coisinha que vai tirar alguém que sabe, que tem convicção da sua vida, alguém que aprendeu com Deus, alguém que tem intimidade com Deus. Não é qualquer coisinha que vai destabilizar aqueles que confiam no Senhor. E isso aqui eu posso aplicar para mim e para você, que nós devemos parar e olhar e tomar posse da cura que Deus tem trazido para nossas vidas, e não deixar de forma alguma que nós sejamos frágeis e vulneráveis, para que qualquer coisinha possa nos abalar. Qualquer palavra negativa, qualquer sentimento ruim, qualquer coisa que venha, consiga se desestruturar. Não, precisamos ter uma postura como Davi aqui fez. Ouviu seu irmão falando, simplesmente deixou seu irmão falando e desviou dele e foi procurar o seu caminho. É assim que crente maduro tem que ser. Aleluia. Sabe? É assim que o crente maduro tem que ser. E quando eu meditava nessa palavra, o Espírito Santo aplicava no meu coração que mais do que nunca precisamos ser uma igreja curada. Aleluia. Mais do que nunca precisamos ser uma igreja sarada. Amém, Jesus. Mais do que nunca precisamos estar prontos diante de Deus, vivendo a cura diante do Senhor. Porque existem muitas pessoas que necessitam ser curados. E quem é que Deus vai usar para curar outras pessoas? Diga assim comigo: eu. Diga mais forte: eu. É você que Deus quer levantar para curar outras vidas. É você que Deus quer levantar para restaurar outras vidas. É você que Deus quer usar, aleluia, para restaurar outras famílias. Agora, como é que eu vou restaurar outras pessoas? Como é que eu vou curar outras pessoas se eu mesmo estou doente, se eu mesmo estou ferido, se eu mesmo estou machucado? Aleluia, é tempo de você se posicionar para você viver